quero compartilhar com você uma palavra. Nós estamos numa série, na verdade, na semana passada, nós compartilhamos uma palavra sobre ter uma palavra, na verdade, de Cristo, ter a revelação dessa palavra e fé para viver essa palavra. E seguindo essa série sobre sua palavra, o nosso tema sobre sua palavra, eu quero compartilhar com você outras situações, outras realidades que podem acontecer na nossa vida, seguindo de fato a palavra de Jesus. Nesse tempo, o que nós temos mais visto é pessoas que têm caminhado ouvindo e levando em conta, na verdade, mais a crise, mais as dificuldades, mais o problema, mais as dores, do que de fato aquilo que Cristo falou para nós, as palavras que o Senhor liberou sobre as nossas vidas. As circunstâncias, a tempestade, o medo, a angústia, ela tem sido levada mais em consideração do que própria a palavra de Cristo sobre as nossas vidas. E para esse tempo que nós estamos vivendo, nós queremos alinhar o nosso coração para de fato viver essa palavra, porque a palavra de Deus fala que nós pecamos porque nós não conhecemos, e a realidade que nós queremos viver é de uma geração, de uma juventude que vive a palavra de Cristo, porque se nós ouvirmos a voz dele, se nós seguirmos conforme a palavra dele, ele realiza, ele faz, e nós seremos um povo que caminha vivendo a verdade, vivendo o evangelho de Cristo, não pelas circunstâncias, mas pela palavra do Senhor. E eu quero te alinhar para essa palavra que Deus tem nos dado como rede. Mas se você esteve nosso outro culto acompanhando a palavra, nós falamos sobre a passagem que Jesus, ele estava indo para outra cidade, atravessando o mar, para poder encontrar um jovem que estava num caos, numa vida destruída. A palavra fala até endemoniado, onde todos já haviam desistido dele, todos não queriam e não tinham uma visão boa dele, na verdade, e para eles aquele jovem estava perdido. E nesse caminho onde Cristo estava indo para lá junto com os seus discípulos, onde ele deu uma ordem para os discípulos atravessar o mar, atravessar para o outro lado, houve a tempestade, onde eles titubearam naquilo que Cristo era e na palavra que Jesus tinha liberado sobre a vida deles, mas eles não entenderam que Jesus já tinha falado: vamos para o outro lado, e para o outro lado nós vamos. Ou seja, pode vir tempestade, pode ser o que for, mas se eu der uma palavra que nós vamos chegar lá, então nós vamos. E é sobre essa realidade de você viver o que Jesus fala, você viver o que de fato Jesus prega, o que Jesus diz, o que a palavra diz, para nós realizarmos. E eu quero dar uma continuidade, chegar nesse jovem, onde Jesus passou por uma tempestade, mostrou o milagre e a calmaria que ele gera em meio ao caos, e que ele traz paz, chegando nesse lugar para poder levar uma transformação que não marcou só a vida daquele jovem, mas marcou a vida da família dele e de todos aqueles que estavam naquela cidade. E é sobre essa realidade que eu quero trazer para você. E eu quero que você abra no livro de Marcos, no capítulo 5. Livro de Marcos, capítulo 5. Quero que você entenda a importância de viver a palavra de Jesus. E quando você vive essa palavra, ela vem carregada de milagres, ela vem carregada de transformação, ela vem carregada de mudanças. Ele muda histórias quando você vive a palavra que ele liberou sobre a sua vida. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 1 fala assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos
Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhes haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos nas cidades e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam maravilhados, admirados com tudo que Jesus tinha feito. Até aqui. Eu quero falar com você sobre essa transformação que Jesus gerou na vida desse homem. Ele estava com uma vida praticamente, como a palavra diz, perdida. Não havia quem o segurava, não havia quem o detinha. Colocava algemas nas mãos, nos pés, ele quebrava, ele gritava, ele se cortava. Ninguém conseguia segurá-lo, tamanha força e tamanha a possessão que ele tinha ali. E ali Jesus realizou um trabalho com uma palavra, mandando sair o espírito imundo, ele ficando livre, e através dessa oportunidade de libertação, onde as pessoas olhavam para aquele moço e falavam: não tem jeito, não tem solução, ele está perdido, ele ficava isolado, ninguém via mais um futuro na vida dele. E Jesus foi e transformou essa história, transformou essa realidade, trazendo um futuro para aquele homem, trazendo uma mudança para aquele homem. Talvez na sua vida, em muitas circunstâncias, você pode olhar para você ou até mesmo para sua família e falar: não tem mais solução, não tem mais como mudar. O que eu olho é cada vez mais problema, o que eu olho é cada vez mais dor, o que eu olho é cada vez mais críticas. Não tem como prosseguir. O meu pai não tem mais jeito, a minha mãe não tem mais jeito, a minha família não tem mais solução. Olha o que eles fazem, olha como eles estão se afundando. Talvez o olhar que você tenha para a sua vida e para todos que têm à sua volta seja esse olhar.
Mas eu quero te trazer e aproveitar este momento e liberar sobre a sua vida que há sim uma transformação e que existe um Cristo que pode mudar toda a história da sua casa, toda a história da sua vida, toda a história da sua família, através de uma só palavra. Eu quero que você se atente e receba sobre a sua família libertação, sobre a sua casa libertação, salvação, cura, mudança. Eu profetizo sobre a sua vida, que você entenda que não há impossível para Deus, não há impossível para Ele, não há nada que não possa ser mudado. Ele é aquele que transforma, Ele é aquele que muda. Ele já liberou uma palavra sobre a sua vida. Quantas vezes você ouviu que você e a sua casa servirão ao Senhor? Para você talvez possa ser muito difícil, porque você olha para a tempestade, você olha para tudo que está acontecendo e você fala, cara, não tem como. Mas existe um Deus que tudo pode, existe um Deus que hoje está mudando a história da sua vida e da sua família, em nome de Jesus. Basta uma palavra de ordem hoje sobre a sua casa, e tudo se transforma, e tudo se alinha. Só que eu não quero ficar focando apenas nessa transformação e nesse milagre. Eu quero que você veja a palavra que Jesus liberou sobre a vida dele, e que ele tinha duas escolhas: não realizar ou realizar essa palavra. Eu não quero que nós fiquemos apenas presos ao milagre, mas eu quero que você veja o tamanho da transformação e o que gerou sobre o coração desse homem. Se você for adiante, Jesus teve que sair de lá, teve que ir para outro lugar, porque continuava o seu caminho, e ao sair e querer ir para o outro lado, o jovem ali, o moço ali teve a coragem de falar: Jesus, deixe-me ir com você, deixe-me segui-lo, deixe estar junto aí com você. Às vezes parecia o melhor lugar de ir, porque Jesus estava indo para uma obra missionária, continuando os seus milagres, continuando a sua grande obra. Talvez nesse momento você olhe e fale assim: Deus, eu quero ir logo vir para as nações, eu quero ir logo ser usado pelo Senhor, eu quero ir logo fazer as palavras e mensagens no Instagram, no YouTube, no meu canal, para poder evangelizar as pessoas. Eu quero logo ser usado, eu quero ir para a África, eu quero ir para a Europa, eu quero ir para a Ásia, eu quero viver, só que eu quero viver logo do meu chamado, eu quero poder viver logo da minha palavra. Então deixa eu ir já, é hora de eu ir. Às vezes nós encontramos em vários momentos com essa vontade, esse desejo de ir já de imediato. Foi uma transformação genuína, que o povo olhou e falou: ele está ali parado, vestido, ele está ali consciente, não está mais do jeito que ele estava. Houve uma mudança, e aquela mudança foi tão grande para ele, e ele olhava para Jesus de uma forma tão transformadora, que ele falou: mestre, eu quero te seguir, deixa eu ir com você. E Jesus olha para ele e fala assim: não, você não vai me seguir, você não vai comigo. Eu quero que você atente-se bem a essa palavra. Ele fala para ele: você não vai comigo, mas vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Talvez é difícil ouvir isso, onde você queria estar num outro lugar, porque para você a visão de que aquele lugar, andando, fazendo a obra missionária, junto com Jesus, junto com os outros discípulos, de um lado para o outro, talvez seja o lugar que você vislumbre e fala: cara, eu quero estar lá, e é para lá que eu tenho que ir. E você esquece de ouvir aquilo que Jesus está falando para você.
não há nada de errado em querer estar lá. Mas Jesus estava partindo daquela cidade, daquele lugar, e aquele povo precisava ser alcançado. E como aquele povo ia ser alcançado? Ia ser alcançado por um discípulo que ele estava gerando. Talvez você tenha perguntado quando. E quando eu irei lá? Deus está respondendo: vai para a sua casa primeiro. Vá para a sua família primeiro. Às vezes nós queremos pregar para as nações, às vezes nós queremos pregar no YouTube para muita gente, queremos marcar as pessoas, só que nós esquecemos do principal: a nossa casa, a nossa família. Jesus foi muito claro: vá para a sua casa, vá para a sua família e anuncie-lhes o que o Senhor fez e a misericórdia que Ele teve sobre a sua vida. Se você for acompanhando os pensamentos da primeira mensagem que eu trouxe sobre você sentar com a sua família, você compartilhar com a sua família e através da sua vida a sua família ser transformada, você seguir a voz de Cristo, olha aqui o lugar onde Jesus olha para ele e é muito claro: vá para a sua casa. Eu quero dizer em nome de Jesus que hoje o Senhor está te habilitando e te ativando para gerar transformação na sua casa, sobre a sua família, sobre aqueles que estão perto, sobre aqueles que caminham com você, sobre aqueles que trabalham com você. Para de olhar para aquilo que está distante e olhe para aquilo que o Senhor está te colocando hoje. Se Ele colocou você nessa casa, porque existe um propósito e você faz parte do propósito que vai transformar a vida dessa família. Não fique esperando que vá um pastor fazer visita, não fique esperando que um líder vá lá fazer visita e pregue o evangelho para que o seu pai se converta, para que a sua mãe se converta. Se posicione, vá viver a palavra que Jesus liberou sobre a sua vida. Vá e diga sobre a misericórdia do Senhor sobre você. Vai e diga aquilo que Ele transformou sobre a sua vida. Vai e mostre como testemunho de mudança do que Ele fez sobre a sua vida, para que a sua família seja transformada. Às vezes nós ficamos esperando uma palavra que o bispo venha e traga num culto de domingo e de repente seu pai assiste, sendo que você é um instrumento vivo para poder mostrar: olha o filho que eu era e olha o filho que eu sou hoje, olha a rebeldia que existia sobre a minha vida e olha a obediência que existe hoje, olha a desonra que existia antes e olha a honra que eu trago para a nossa casa hoje. É esse exemplo que vai levar a transformação sobre a sua casa. Quer paz sobre a sua casa? Leve a paz, leve Cristo, leve a presença, leve a transformação, leve o milagre que Ele fez sobre você. Nós temos uma palavra. Talvez você está questionando tanto por vir, sendo que Deus está falando: eu quero te usar aqui primeiro, eu quero que você ganhe aqui primeiro, eu quero que você transforme aqui primeiro. Nós queremos tanto ir para as nações, que a rede da juventude impacte todos os continentes, mas nós precisamos impactar primeiro a nossa cidade, nós precisamos primeiro impactar a nossa nação, através do nosso testemunho e através da vivência da palavra de Cristo, porque Ele disse: vá para a sua casa, vá para a sua família e anuncie a eles o que o Senhor fez por você e como Ele teve misericórdia de você. Vá pela palavra de Cristo. Não vá pela sua empolgação, não vá pelo que você vê nas redes sociais, não vá pelo que você vê no YouTube, não vá pelo que você vê nas outras pessoas. Deus colocou um tesouro sobre o seu coração, Deus colocou um chamado sobre a sua vida, que é você que vai viver, e você está olhando para o dos outros, você está olhando para o do lado, você está olhando para a vida do outro, e esquecendo que existe uma essência dentro de você, algo único que Deus quer te usar para poder transformar as pessoas. Para de olhar para o outro e olhe para aquilo que Ele colocou sobre você. Olha para a palavra que Ele te deu. Em nome de Jesus, a sua casa será cheia da presença do Espírito Santo. A sua casa é um lugar de transformação, a sua casa é um lugar de vida, a sua família, o seu lar é cheio da presença de Deus. Por isso, ouça a voz do Espírito, ouça a voz daquilo que o Senhor quer falar com você. E olha que incrível, esse moço,
Ele poderia ter ficado com raiva, ele poderia ter se revoltado e falado: por que os outros vão e eu não? Por que, então o Senhor tem os preferidos, então o Senhor tem os queridinhos, é a panela do Senhor, eu quero ir e eu não posso. Ao invés de você olhar com o olhar de excluído, veja que Deus está te chamando para algo exclusivo, que era para aquela cidade, que era para aquela família, que era para aquele povo, que ia transformar aonde Jesus não estava. Ou seja, entenda, não olhe para os outros, olhe para você e para Cristo, aquilo que Cristo vai realizar através de você. Não fique com achismos e se diminuindo, pelo contrário, saiba que a obra que Ele tem sobre a sua vida é tão grande quanto a que Ele tem na minha vida. Não olhe para a exceção, olhe para aquilo que é exclusivo. Não olhe para aquilo que é para as outras pessoas. Olhe para aquilo que é único, que o Senhor colocou sobre a sua vida. Para de ficar criticando o outro, para de ficar criticando as pessoas e julgando, sendo que Deus tem algo para realizar em você e na sua casa, na sua família. Então se posicione, mude a sua mente, seja transformado na sua mente em nome de Jesus. Metanoia, transformação. Para quê? Para que você compreenda que Deus está te dando uma palavra. Seja luz na sua casa, seja sal na sua casa, leve a cura, leve os milagres, leve os sinais, que haja prosperidade na sua casa, em favor da sua vida através de Cristo, para que a sua família veja os milagres e a transformação. Eles precisam ver, alguém precisa pregar, alguém precisa estar lá. Seja você essa mudança, seja você essa transformação. Mostre a misericórdia do Senhor, mostre a misericórdia e a paz dEle. Você está habilitado para poder ativar esse povo. Não fica olhando: Cristo, eu não vou lá onde está todo mundo. Olhe para onde Ele te colocou, olhe a casa que Ele te deu, olhe a família que Ele te deu, olhe a empresa que Ele te colocou, olhe para o lugar que você foi plantado e lá dê fruto, porque foi para isso que o Senhor te chamou. E o incrível é que Ele continuou pregando e as pessoas começaram a ficar maravilhadas. Ele não parou pensando: Jesus não me deixou não ir para lá. Não, Ele ouviu. Se Cristo falou, vai, pregue, vai e anuncie, eu vou aonde eu estou. E começou a acontecer. As pessoas se maravilhavam. Por quê? Porque as pessoas conheceram o passado dele. As pessoas sabiam quem ele era. As pessoas viam que ele não tinha mais volta, que para a sociedade ele era perdido. As pessoas viram ele endemoniado. As pessoas viram ele se cortando. As pessoas viram ele gritando que nem louco, vivendo em sepultura. E quando as pessoas viram ele cumprindo o ID de Jesus, as pessoas viram de fato a transformação que Jesus fez. Mostre essa mudança na sua casa, porque é fácil mostrar a mudança na igreja, é fácil mostrar a mudança no meio dos amigos da igreja. Mostre de fato a mudança para aqueles que te conhecem na intimidade. Esse moço foi para casa mostrar o milagre. Esse moço foi para casa mostrar a misericórdia. E eu creio, em nome de Jesus, que você está sendo ativado para manifestar essa glória, para manifestar essa presença, para manifestar esse poder que é derramado sobre você. Existe uma outra passagem, e o tempo é bem curto, que dá para fazer uma outra pregação, mas eu só quero citar para que você compreenda o valor da palavra de Cristo, e que você precisa mudar hoje na sua vida e começar a seguir o que Cristo fala e não o que as pessoas dizem. Que você comece a seguir o que a palavra diz e não o que a pessoa da moda
diz no Instagram, diz no YouTube, diz no Facebook, que você siga aquilo que a palavra diz. Às vezes buscamos respostas com outras pessoas, sendo que a palavra está aqui para nos responder, e que você volte seu coração para aquilo que Jesus está falando. Em João capítulo 4, fala sobre um homem que foi procurar Jesus porque o filho dele estava morrendo. Um homem que foi procurar Jesus para que Jesus fosse lá e curasse o filho dele. E chegando lá, o oficial, ele era um oficial, um capitão aí, uma pessoa de alto escalão no meio da sociedade. Quando ele chegou para Jesus, Jesus olhou para ele e falou: pode ir, seu filho vai continuar vivo. Ele queria que Jesus fosse lá. Se você for ver no capítulo 4, ele fala: quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou e suplicou que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse, ele era um oficial do rei: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Aqui mostra que ele confiou naquilo que Jesus disse. Bastou uma palavra: seu filho viverá. Ok, se Jesus falou que o meu filho vai viver, então eu vou viver. Se Jesus falou que você vai para as nações, você vai. Se Jesus falou que você vai ser instrumento para transformar sua família, você vai. Se Jesus falou que você vai transformar a história daquela empresa, você vai. Se Jesus falou que você vai ser usado no seu ministério, você vai. Agora, você precisa confiar. E é incrível que esse oficial, quando ele sai, ele vai embora. E quando ele está no meio do caminho, já quase chegando, encontra os seus servos que falam: o teu filho, ele melhorou, o teu filho está vivo, o teu filho está bem. E aí ele pergunta: mas quando isso aconteceu? E ele fala: foi ontem, por volta da 1 da tarde. Se você for ver, já passou um dia, já mudou-se o dia. Imagina para alguém, quantas vezes ele não deve ter parado para pensar e falar: será que realmente andei tanto para chegar aqui, agora o tanto para chegar lá, como será que eu vou chegar lá e vou encontrar ele? Será que ele vai estar do mesmo jeito? Será que ele vai ter uma sequela? Será que vai ter alguma coisa? Simplesmente ele foi. Quantas vezes Deus nos dá uma palavra, a gente fala: ok, eu confio, e aí sai, e no meio do caminho a gente duvida, no meio das circunstâncias a gente: acho que meu pai não vai mudar não, acho que minha mãe não vai mudar não, não, acho que a minha vida não tem jeito, acho que minha área sentimental não tem mais jeito, acho que não tem como mais mudar. Quantas vezes nós já nos questionamos, mesmo falando, confiamos. Mas eu quero te levar para uma fé genuína, aonde ele confiou, e quando vieram falar, só se confirmou que quando Jesus deu a palavra, o filho foi transformado, o filho foi curado. No mesmo horário, no mesmo tempo. A febre deixou ontem, a 1h da tarde. Então o pai percebeu que fora exatamente a hora que Jesus lhe disse: o seu filho continuará vivo. Até quando você vai acreditar na tempestade? Até quando você vai acreditar nos problemas? Até quando você vai ir por aquilo que dizem, por aquilo que falam, e não vai pela palavra de Jesus? Se você quer ser um jovem relevante, se você quer ser um jovem cheio da presença do Espírito Santo, que quer trazer um avivamento, como é que você vai trazer se a palavra você não vive? Como é que nós vamos marcar o mundo e impactar as gerações, sendo que se Jesus disse: fazei discípulos, a gente nem está fazendo. Se Jesus disse: colocará a mão e curarás, expulsará demônios, sendo que a gente nem faz. Por quê? Porque nem tem fé para fazer. Como que nós vamos viver todo o nosso chamado se nós nem
acreditamos na maior parte das vezes, ou até mesmo deixamos de lado a palavra que Jesus liberou sobre as nossas vidas. Como é que você vai ver a sua família salva se você não se posicionar e de fato declarar: sobre a sua palavra eu farei, sobre a sua palavra eu vou pregar, sobre a sua palavra eu vou dar testemunho na minha casa, sobre a sua palavra eu vou mostrar misericórdia, sobre a sua palavra eu vou mostrar os sinais, prodígios e maravilhas, sobre a sua palavra eu vou mostrar a prosperidade que é naquele que confia no Senhor, sobre a tua palavra eu vou ser curado, sobre a tua palavra a minha família vai ser curada, sobre a sua palavra eu vou crescer nos lugares que o Senhor me colocou, sobre a sua palavra eu vou marcar gerações e povos, sobre a sua palavra. Mas como é que você vai reivindicar a palavra e você vai dizer a palavra sendo que você não vê a palavra, sendo que você não estuda a palavra, sendo que você não vê aquilo que Deus quer falar com você? Quer ir pelas vozes dos outros? Ou você quer ir por aquilo que é único para você? Aquele jovem poderia, depois que Jesus ter saído, ido atrás, ido escondido, ido depois, poderia ter ido contra a palavra, falando: não, é agora que não é o tempo, eu vou lá depois. Ele poderia simplesmente ter esperado Jesus ir e depois ter ido por si só, e não viver a transformação que o Senhor colocou ele para viver. Então simplesmente vá para onde Cristo está te enviando. Fale para quem Ele está falando para você falar. Sua casa, sua família, aqueles que estão perto, aqueles que caminham com você, precisam ver a transformação. Eles precisam se maravilhar com aquilo que Jesus fez sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que haja posicionamento sobre nós, que haja mudança, e que haja uma juventude que caminhe pela voz de Cristo, uma juventude que segue aquilo que o Senhor determinou. Nós iremos aonde Ele disser que nós temos que ir, nós faremos aquilo que Ele disser que nós temos que fazer, nós vamos fazer aquilo que a palavra diz, porque nós somos o que a palavra diz que nós somos. Por isso eu quero te encorajar nesse tempo a ser conduzido pelo Espírito Santo, e você declarar que você vai seguir por onde for, seja na outra cidade, seja na sua casa, seja na sua faculdade, seja na sua empresa, seja na repartição pública que você for colocado, seja dentro da sua igreja, que você seja a resposta, que você mostre a misericórdia, que você mostre a mudança, e que você seja um jovem transformador, em nome de Jesus. Feche os teus olhos e adore ao Senhor, colocando a tua posição, falando: Senhor, eu vou viver a tua palavra, segundo a tua palavra. Eu quero ir no tempo do Senhor. Há tempo para todas as coisas, e se hoje o Senhor está falando para mim, há tempo de voltar para minha família, há tempo de voltar a ter relacionamento com a minha família, há tempo de perdoar a minha família, há tempo de abraçar a minha família, então eu farei sobre a tua palavra, porque eles ficarão maravilhados com aquilo que o Senhor fez na minha vida, em nome de Jesus.